E aí, meus amigos, tudo bem? Chegando mais uma vez aqui no canal André Marques no YouTube. Você me conhece do rádio, mas se não conhece, não tem erro, não tem problema nenhum, cara. Está conhecendo agora através dessa plataforma maravilhosa que é a YouTube. E aproveita e te peço, aqui na parte de baixo do vídeo você se inscreve no canal André Marques, ativa o sininho das notificações e confere sempre um grande conteúdo, muita resenha. A gente fala muito de futebol aqui. E pela primeira vez eu tenho um convidado que não é jogador, não é treinador, não é dirigente. Ele é árbitro de futebol e um dos melhores do Brasil. Tudo bem, Marcelo de Lima Henrique? Prazer falar contigo, cara. Tudo bem, meu amigo André? Grande abraço, muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande, satisfação sempre estar podendo bater um papo sobre futebol, sobre arbitragem. Estou à disposição aí. Ô Marcelo, a gente está entrando numa fase que está sendo mais discutido, né, o retorno do futebol, né? Parece estar mais perto, está mais próximo do que há algum tempo. Como é que você está vendo isso? Você acha que é hora, que está no momento mesmo, pelo que você tem observado de tudo que é falado? Bom, eu acho que é um momento difícil ainda, um momento muito difícil ainda, mas eu vejo já grandes movimentações de grandes clubes. Eu vejo a família do futebol, a indústria do futebol ansiosa pela volta, até porque o futebol move muita coisa. Eu quero crer que daqui a no máximo 15 dias, a gente, no máximo um mês, quem sabe, a gente consiga estar voltando aí para poder movimentar essa grande indústria que é o futebol. O futebol não é só entretenimento, muitos dizem que é só entretenimento, mas não é. Move muita coisa. Então, estamos aguardando com muita ansiedade, com muita expectativa para que volte o mais rápido possível, dentro das condições sanitárias de excelência. Com certeza, com toda a segurança possível para não colocar ninguém em risco. Como é que tem sido esse período aí sem o futebol? Não só para você, imagino que você tenha contato com muitos outros árbitros. Como é que está sendo esse período? Há um período muito triste, né? Fomos pegos de surpresa com a parada dos campeonatos aqui. O Carioca parou dia 16 de março. Eu estava revendo uma foto hoje, a última partida que eu arbitrei foi Brasil de Pelotas e Brusque, 13 de março, e de repente uma parada abrupta, né, pela pandemia, muitos colegas passando por dificuldades, porque são colegas que viviam apenas da arbitragem, se dedicavam exclusivamente da arbitragem, e o árbitro ele é autônomo, ele é prestador de serviço, não tem um ganho mensal, então vejo com muita tristeza, muita preocupação, até porque, como falamos antes, não temos uma expectativa de quando volta uma data exata. E houve algum auxílio por parte da CBF, alguma coisa nesse sentido, nesse período? A CBF nos antecipou uma taxa da nossa faixa que nós apitamos no Brasileirão, uma taxa em abril, uma taxa em maio, como se fosse um empréstimo. Nos antecipou, foi um bom suporte para quem arbitra a Série A, mas o valor vai caindo, quando chega lá na Série B o valor é pouco, mas já é uma grande ajuda. A confederação não tinha obrigação nenhuma em nos pagar, né? Porque por lei não tem essa obrigação, somos autônomos, mas a ajuda veio sim e veio numa boa hora. Ô Marcelo, você, se não me engano, já está com 48 anos, né? A regra te permite apitar até 50. Você é muito envolvido com as coisas do futebol. Não está na hora de alguém tomar a frente ou tentar, sei lá, unir essa classe que é dos árbitros para profissionalizar o negócio, fazer com que seja regulamentado como faz parte, é tão importante quanto o jogador? Eu acho que já passou da hora. O futebol, o árbitro ele é o único amador nesse meio tão grandioso, tão capitalista que é o futebol. Não é só profissionalizar, é criar condições para o árbitro trabalhar em excelência, treinar em excelência, ter fisiologista, fisioterapeuta, médico, nutricionista, local de treino. Eu acho que já passou da hora. Só que eu penso que é uma luta de todo o futebol. Todo futebol tem que enxergar o árbitro como parte, como servidor do esporte. Não adianta só a classe querer profissionalização. Eu acho que todo mundo tem que estar engajado. Imprensa, clubes, torcedores, entidades. Não adianta o Marcelo no que vem se aposentar dos campos e o Marcelo vai trabalhar onde? Você mais um aposentado recebendo pelas confederações, federações. Eu acho que tem sim que se olhar de maneira urgente sobre a nossa classe. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Você sente que, sem citar nomes ou citar clubes, você sente que o árbitro hoje em dia ainda é tratado como, entre aspas, o vilão, aquele cara que está ali para atrapalhar e não simplesmente para fazer o trabalho dele?
Sempre. O árbitro ele é a válvula de escape, quase que para a imensa maioria. Todos falam muito de profissionalização quando o árbitro erra contra o seu clube. Quando erra a favor, ninguém fala, tá bom, tá tudo beleza. Então, nós temos que encarar assim, sem hipocrisia, para o melhor, para melhorar o futebol, não para dar uma garantia maior para o Marcelo ou para os meus colegas, mas para o próprio futebol. Então, eu acho que os clubes tinham que encarar isso de maneira urgente, penso eu. Ah, não, não tem nenhuma dúvida, eu também acho isso. Mas também é aquilo, né? Criou-se uma cultura no futebol, e você vai concordar, você certamente acompanhava futebol antes de ser um árbitro do jogo, de que o juiz está ali, é aquele cara que você vai xingar na arquibancada. Eu acho que ainda está muito longe de mudar isso, né, Marcelo? Isso daí é cultural, né? Desde criança acompanhei futebol, meu pai foi árbitro, ainda mais aqui na nossa cultura latina, parece que o cidadão, o senhor, a senhora vai para o campo lá para desafogar a alma. Hoje eu vou aliviar. Tem jogos que eu fiz ali de quarto árbitro no Maracanã, árbitro reserva, que as pessoas nem veem os jogos, só ficam xingando os árbitros. Faz parte da nossa cultura e eu acho que a gente tem que aproximar mais. Esse diálogo é bom, o árbitro tá aparecendo para que as pessoas saibam que ele é um cara humano que quer fazer o melhor. Obviamente, respeitando as paixões. Quando você erra contra a equipe do cara, o cara vai ficar chateado mesmo, mas faz parte. Qual a tua avaliação, já que você falou em erro, do árbitro de vídeo até agora no futebol, principalmente aqui no nosso futebol? O árbitro de vídeo ele começou não muito bem no início do Campeonato Brasileiro, era uma ferramenta muito nova em 2019, mas eu penso que no segundo turno a gente teve uma melhora bastante significativa. Terminamos o Brasileirão ano passado já o quarto de vídeo tendo bons trabalhos, principalmente reduzindo o tempo de checagem, né? Que é o que muita gente reclama, o tempo de revisão, mas o mais importante é acertar. E eu acho que é uma ferramenta que veio para ficar e veio para fazer justiça, e temos sim que trabalhar para aprimorar, mas o árbitro de vídeo ele é contestado no mundo todo. A Premier League agora vai voltar, eles nem queriam voltar com o árbitro de vídeo, estavam discutindo lá tal. Então, mas é uma ferramenta que veio para ficar. Nós temos que trabalhar muito sim para entregá-la de maneira excelente. A tua opinião em particular, tem que melhorar muito ou já está muito perto do que tem que ser? Temos que melhorar ainda 50%, vamos dizer assim. Primeira coisa é difundir mais os conceitos das regras para todos. O quadro de árbitro é muito grande, então o trabalho é incessante. As regras estão mudando muito. Você vê que agora tivemos mudanças profundas aí nas regras. Então temos que difundir os conceitos. A ferramenta é nova, trabalhar com vídeo não é fácil. Imagina o Marcelo, formado desde 95, atuando só no campo, de repente tem um vídeo. Você marca o penal, tem que ir lá olhar, tem que se desprender de tudo que você marcou, esquecer e ir lá ver uma nova imagem, sem nenhum milímetro. Então temos que trabalhar ainda 50%, e só que o trabalho não vai parar, o trabalho ele é incessante, porque as jogadas no futebol elas são surpreendentes, elas mudam o tempo todo. Eu vejo particularmente como mais uma função importantíssima para vocês próprios árbitros, né? É mais uma chance de fazer parte do espetáculo, de trabalhar no jogo. Mas você me disse algo que assim, eu parei para pensar agora. Tem muita gente ainda melindrado com esse recurso? Como é uma ferramenta nova, né? Uma ferramenta nova, a formação nas escolas, elas são estaduais. A CBF tem um grande trabalho, sim, faz um grande trabalho tentando qualificar todo o quadro nacional, cerca de 500 árbitros. Então, acho que nós temos um bom trabalho pela frente ainda para que a ferramenta esteja em excelência. Excelência é o quê? É passar um campeonato sem nenhum erro. Essa é a excelência. Então, esse é o alvo. Enquanto tiver um erro no campeonato ainda, a gente tem que trabalhar com afinco. Então, eu penso sim que nós temos que trabalhar. O trabalho não cessa. A realidade é essa, que o trabalho não para. Não, com certeza. E é aquela história, né? O que vem para melhorar, a gente tem que sempre querer, né? Não é discutir algo negativo, né? Tá aí para acertar, né? Quantos campeonatos, infelizmente, né? Lógico, o árbitro ele tá ali para acertar e errar, e não tinha essa ferramenta antes. Hoje em dia é impossível um campeonato, acho que ser decidido por conta de um erro. Pelo menos eu acho isso. É isso aí. Gol de mão não vamos ter mais. Gol impedidos, igual finais de estaduais aí não vamos ter mais. Pênalti marcado, uma falta que foi fora da área dentro. Agressão de jogador não vai ter mais, porque o VAR tá olhando tudo. Eu acho que é muito salutar. O VAR veio para trazer justiça ao futebol. Ô Marcelo, eu particularmente te acho top 5 de árbitros do Brasil já há muitos anos. Assim, né? Eu não sei nem precisar que ano, mas acho que já tem uns 10 anos aí que você está nessa batalha e nessa luta.
E você passou por um momento que eu considero, assim, pelo menos complicado, em termos de... Nas redes sociais a gente sempre via, o Marcelo de Lima Henrique é flamenguista. Criaram um fake news, te botaram com uma camisa do Flamengo, circulou na rede social para todo mundo ver. Como é que você encarou aquele episódio naquele momento e como é que você encara hoje ainda? Porque deve ter gente ainda que acha isso. Fiquei muito chateado. Primeiro que a foto ela foi tirada de uma rede social particular, permitida, qualquer cidadão pode ter rede social, inclusive o árbitro. Eu faço questão de ter e me comunicar com os amigos, com os árbitros mais jovens, para poder passar conhecimento. Então, fiquei muito chateado porque foi tirado de uma rede social particular, uma foto com uma criança, por um conhecido, vizinho de rua, e mais chateado ainda que ela foi publicada na capa de um caderno de esporte de um grande jornal do Rio de Janeiro, a foto imensa, e no rodapé vinha escrito: a editoria de imagem atesta que é uma fotomontagem. Ou seja, produziram fake news e me chateou demais, tive que dar muitas explicações, até hoje as pessoas acham que é verdade. Imprensa, tive que levar as fotos originais para a confederação, para a federação, mostrar, porque o árbitro não basta ele ser honesto, ele tem que provar que é honesto. Faz parte, chateou bastante, mas infelizmente faz parte da nossa geração inventar histórias. A gente está vivendo num momento muito estranho, então eu fiquei muito triste sim, mas já passei por essa fase. O pior já passou. Com certeza, o pior já passou. O Marcelo, lógico que eu, por exemplo, como jornalista, tive muitos erros até agora na minha carreira e terei muitos outros até acabar, até encerrar, não tem jeito. Qual você considera que tenha sido o seu grande erro? Não vou nem falar nos acertos, que os acertos são 99% para você e para a maioria dos árbitros, mas o grande erro. A gente fala muito de erro, o árbitro ele lembra de erro em mata-mata de Copa do Brasil, semifinal, final. Eu vou ser muito sincero para você. Eu, particularmente, um erro meu que eu tenha cometido, eu não considero nenhum erro, o erro direto do Marcelo. Mas eu apitei uma final de estadual 2014, Flamengo e Vasco, em que o gol do Flamengo foi impedido, o campo é setorizado, o lance é do assistente, mas eu sou comandante da equipe, então não tem problema nenhum não, esse erro é do Marcelo de Lima Henrique. É assim que funciona o futebol, a cultura é essa. Ninguém nem lembra o nome do assistente, o grande assistente, meu amigo, mas o nome do Marcelo ficou. E eu respondo por esse erro o tempo todo. Faz parte, mas em finais, realmente, em semifinais, em jogos decisivos de Copa do Brasil, que apitei muitos finais de estaduais aí, eu sinceramente não me recordo, não é querer achar que eu não sou perfeito. Eu devo ter errado, mas eu não me recordo. Não, e essa história que você falou é importante, né? Porque ali é a área do bandeira, né? Do assistente, como vocês gostam de falar. Não vou nem falar bandeira, que a maioria dos árbitros não gosta. Do assistente. E assim, o que você vai fazer? Você não tinha o árbitro de vídeo na época. Você tinha que confiar nos caras, né? É assim que funciona. O campo ele é setorizado, o futebol ele é muito veloz. Se você não confiar num assistente que foi designado pela comissão estadual para uma final, no lance capital aos 45 de segundo tempo, você vai confiar em quem? Não tem como você bater no feito, a não ser que a bola tivesse vindo de um defensor, ou fosse uma coisa de 10 metros à frente, um lance muito claríssimo, aí você às vezes consegue corrigir, mas o jogo é muito veloz, infelizmente, não há tempo para isso, e aconteceu, faz parte, graças a Deus agora temos o VAR, esses lances não vão ocorrer mais. Eu acho que ficou muito marcado porque era uma final Vasco-Flamengo, por si só já marca, e principalmente que o Vasco vinha naquela batida buscando um título em cima do Flamengo, que não acontecia há muitos e muitos anos, então acabou ficando mais assim, aflorado no torcedor do Vasco por conta disso. O árbitro, quando tem esse problema, como você disse, foi um erro do assistente, mas você era o capitão da equipe ali, o árbitro do jogo. Ele também não sai de casa, não consegue sair de casa. O jogador, quando perde um pênalti decisivo, ele não consegue sair. E vocês? Para começar, que eu fico muito chateado. Não é papo furado, não. Para mim é equipe, e se tiver um erro da minha equipe que interfere no meu trabalho, eu fico muito chateado, fiquei muito triste. No começo eu evitei lugares, não por estar com receio, mas no começo foi por estar chateado mesmo, por querer fazer o melhor. Eu sei tudo que envolve um título, às vezes, para um jovem que está no banco daquela equipe, que pode ter o contrato melhor. Eu sei que, às vezes, o roupeiro deixa de ganhar um bicho, porque eu fui no futebol, eu fui goleiro de alguns clubes aí de base, eu sei como é que funciona. Então, eu fiquei muito chateado. Depois que passou uma semana, duas, comecei a sair muito hostilizado, tive problemas no cinema, rede social, tentando conversar, né, até a página 2, tentando explicar. Entendo a paixão dos torcedores.
Só que chega uma hora que você tem que se impor também, porque eu sou um cidadão, né? Claro. Exige respeito, porque respeito todo mundo, mas infelizmente a figura do árbitro, ela é uma figura notada, ainda mais um árbitro que está há muito tempo apitando Série A do Brasileiro, final de Carioca, onde eu saio no Rio de Janeiro, eu sou conhecido, e até hoje as pessoas falam, é assim que funciona, que a pessoa pública tem que saber conviver com isso. Você falou que foi goleiro, é isso mesmo? Queria saber dessa história. Eu fui goleiro, eu comecei no América, no Rio de Janeiro, 11 anos, depois joguei no Bangu, do Bangu fui jogar em Mato Grosso do Sul, no Operário de Mato Grosso do Sul, no Galo de Mato Grosso do Sul, joguei no Comercial até o Sub-17, vim para o Rio de Janeiro jogar uma Copa Rio, aí o Bangu me pegou de volta aqui, aí eu joguei depois o Juvenil, no Bangu, contra o Nélio, contra o Djair, era a galera da minha época, 1971, tinham grandes times aí, o Bangu tinha um bom time, o goleiro de cima do Bangu era o Palmieri na época, eu lembro muito bem. O Gilmar tinha saído do Bangu antes, quando eu comecei lá com 12 anos, o Gilmar estava no Bangu. Eu peguei toda aquela época boa do Bangu e eu parei de agarrar pelo Bangu, depois entrei para a Marinha, fiz para Fuzileiro Naval e fui goleiro da Marinha e da Força Armada até 2005, com 34 anos. Encerrei minha carreira, vamos dizer assim, de goleiro no Mundial da Alemanha, inclusive o árbitro lá do Mundial era o Márcio Rezende Freitas. Caramba. Então eu joguei bola até um bom tempo aí. E você julga que dava para ter sido profissional mesmo como goleiro ou não? Eu acho que eu seria um profissional mediano, não pela capacidade só, mas é muito difícil, o futebol é muito difícil. Eu conheço grandes goleiros, grandes atletas que estão em equipes menores, que não têm um ganho bom, então eu optei pela segurança de uma carreira militar. Tinha um grande goleiro, um amigo meu, que era do Bangu, o Kenai. Ele jogou no Americano muito tempo. Kenai. Eu sei quem é, lembro dele. Eu encontrava com o Kenai, eu apitando primeira divisão. O Kenai me perguntava como é que era a arbitragem, como é que era o militarismo. Eu falava para ele falava, Marcelo, você que está certo, cara, porque aqui eu ganho 3 meses, eu trabalho 4 meses, fico 6 meses parado, então é muito complicado. E o Kenai foi um grande goleiro. O Robertinho, treinador de goleiro, que foi do Bruno e do Cruzeiro, o Robertinho, treinador de goleiro do Fábio, era o meu terceiro goleiro no Bangu, um grande goleiro, e também não deu certo. Então o futebol é muito complicado. É verdade. 48 anos, e eu sei que tua família, você contou que seu pai foi árbitro, né? E acho que tem mais gente na família que quer ser árbitro, não é isso? O meu filho também foi jogador de futebol a vida toda, começou aqui em Itaboraí no Profute, Fluminense, Internacional, Friburguense, América, rodou um bocado aí, profissionalizou no Mesquita, jogou no Goitacás, Americano, parou agora com 22 anos e está fazendo curso de árbitro agora na IAFERJ. Tentei lá atrás impor isso a ele não quis, aí esse ano ele encerrou e ele me pediu, pai, quero fazer o curso de árbitro, está na IAFERJ aí, estamos dando aquele apoio, né, ver se... Eu falei para ele, cara, vai ser bandeirinha, vai ser assistente, que é mais fácil, tem mais vagas. Não, pai, eu quero apitar. Então, vamos ver se ele vai dar sequência aí à carreira da família. Não vai poder falar que não sabe como é, né? E como é a vida, né? Não vai poder reclamar, né, Marcelo? Ele sabe de todas as privações que eu passo, que a mãe dele passa com a minha ausência, que eles passaram, ele sabe de tudo que a gente passa. Então, está bem antenado em tudo que a gente passou para poder chegar até o auge aí. Com toda certeza. Galera, se inscrevam aqui na parte de baixo do canal. Olha que resenha aqui com o Marcelo de Lima Henrique. Sensacional. Não sabia que ele tinha sido goleiro. Pô, o cara foi goleiro do Bangu. Se inscreva aqui no canal André Marques, ative o sininho das notificações e vamos que vamos. Marcelo, obrigado pelo papo, prazerzão. E assim, espero logo, com o retorno do futebol, a gente se esbarra aí nos campos de futebol e tomara que essa pandemia passe e seja tudo tranquilo. Vamos torcer para que seja logo, mas de uma maneira que possa realmente não colocar a vida de ninguém em risco. Obrigado, Marcelo. Valeu, André. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado. Um grande abraço. Inscreva-se aí, galera, no canal. Tamo junto. Tamo junto. Valeu.